Então, a gravação já foi acionada aqui. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês. Então, eu sou a Marilda, sou orientadora educacional aqui do SAI, estarei acompanhando este webinário, que será conduzido pelo psicólogo João Francisco Mazzarioli, que eu agradeço já antecipadamente pela sua disponibilidade em estar compartilhando conosco informações muito importantes para todos, né? É uma temática que interessa em especial os alunos ingressantes, mas a gente pode pensar aí que os alunos de 2020, 2021 estão chegando agora presencialmente na universidade e certamente terá aí um conteúdo muito importante para ajudá-los nas reflexões, nas atividades e na trajetória acadêmica que está agora se iniciando, se solidificando, pensando aí, inclusive, nas diferentes transições que vocês passarão. Né? Quem está chegando, quem está fazendo a transição do ensino médio para o ensino superior, quem está no meio do curso e quem está aí finalizando o curso também. Então, pessoal, eu estou representando uma equipe de profissionais aqui da orientação educacional, gostaria de destacar também a presença das minhas colegas que estão aqui, gostaria de pedir para que elas se apresentem e vocês possam também conhecê-las, e estarão conosco aqui mediando o chat e a nossa conversa de hoje. Olá, bom dia, pessoal. Bom dia, João. Obrigada pela sua presença aqui, obrigada pela presença de todo mundo. Espero que esse diálogo, né, seja muito proveitoso para vocês nesse momento de início aí do período letivo, seja para quem está chegando à universidade, quem já está aí no meio, final do curso. Então, que seja uma boa conversa para todos, todas nós. Obrigada, Juliana. A Juliana estará aqui conosco também, conversando conosco. E temos a Franciele. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou a Franciele, sou estagiária aqui da orientação educacional. Vou estar acompanhando a atividade com vocês aqui pelo chat. Então, se tiverem alguma dúvida, pode ir mandando. Vou mandar também as nossas redes sociais para vocês acompanharem. Como vocês estão vendo, esse webinar está sendo gravado e a gravação vai ser disponibilizada nas redes sociais, além do nosso site, ok? Então, fiquem ligadinhos. Obrigada, Fran. Então, pessoal, a Franciele deu uma dica bem importante aí, a gente recomenda e convida vocês a nos acompanharem pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Twitter. Nós temos divulgados aí todas as atividades que irão acontecer no semestre, as que já aconteceram também vocês podem acessar pelo site da UE, sempre em vídeos, em materiais escritos e sempre pensando aí na trajetória acadêmica, nos processos de aprendizagem, na construção de carreira, temáticas bastante importantes para a vida acadêmica de todos vocês. Então, eu gostaria de dar as boas-vindas ao João. Nós teremos aí uma apresentação inicial. Vocês fiquem à vontade para participar, levantando a mãozinha, colocando comentários aqui no chat também. Ao final da apresentação, nós teremos um espaço aí de diálogo, de conversa. Então, fiquem à vontade também para poder participar. É importante destacar que vocês receberão um certificado de participação. A gente só pede para que aguardem pelo menos uma semana para que a gente possa fazer o processamento, né, das listas de presença e liberação dos certificados. Então, eu gostaria de apresentar nosso convidado, parceiro, o psicólogo João Francisco Mazzarioli. Ele é graduado em psicologia, é especialista em recursos humanos pela Universidade de São Judas Tadeu e mestre em educação pela Unicamp. Tem experiência na área de psicologia do trabalho organizacional, recursos humanos, educação corporativa e superior, e atualmente dedica-se à orientação educacional para os alunos do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, mais conhecido como ITA. Tem interesse e atua nas seguintes áreas do conhecimento, né? Autoeficácia acadêmica, autorregulação da aprendizagem e engajamento ao ensino superior. Então, eu gostaria de passar a palavra para o João e fico aqui nos bastidores. João, qualquer coisa é só me chamar. Tá certo, muito obrigado, Marilda, aí pelo convite.
eu vou te chamar muito, porque, como todos sabem, né, ou os que utilizam o Meet, eu não estou vendo, né, vocês e nem o chat, eu estou vendo só a minha própria apresentação, mas estou ouvindo todos e todas perfeitamente, né? Então, eu queria agradecer o convite, agradecer também aí a participação da Juliana, da Franciele, né? E de todos e todas e todos que estão nos assistindo agora sincronamente e que no futuro, né, se interessem por assistir a versão gravada, né? Que isso é legal, né? Essa pandemia nos trouxe muitos desafios, né? Mas algumas coisas boas. Eu acho que dentre elas essa possibilidade, né, de ter uma discussão, uma conversa que fique disponibilizada para o futuro, né? Para que a gente possa olhar novamente, né? Quem não está agora não pôde estar presencialmente agora, né? Sincronamente, não presencialmente. Tá bom? Mas muito obrigado. Como a Marilda comentou, eu atuo no serviço de orientação educacional, lá do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA. Lá nós somos, aqui na Unicamp, SAI, né? Serviço de Apoio ao Estudante. A área onde eu atuo é uma divisão de assuntos estudantis dentro da seção de orientação educacional. A diferença que muda é a letrinha do meio, né? Aí é SAI, lá é SOI, né? Seção de Orientação Educacional. Mas atuamos junto aos alunos, com orientação, em especial com a integração, né? Fazendo a integração dos alunos ingressantes, né? E esse nosso bate-papo de hoje fala um pouquinho sobre ele tem como modelo uma das aulas que a gente insere numa disciplina obrigatória lá dos ingressantes, que se chama colóquios. Colóquios, como o nome já diz, né, é um evento mais informal, né, que a gente reúne todos os ingressantes, né, então naquela do ano, então no caso aqui, a gente está falando nesse ano da T26, porque a escola tem uma peculiaridade, né? Tem muitas. Uma delas é que a gente nomeia a turma pelo ano em que eles vão se formar. Então, por exemplo, os ingressantes deste ano, de 2022, a gente chama de T26, que é a turma do ano de 2026, quando está prevista a formatura deles, né? Então, a gente chama, na verdade, a turma que ingressou pelo final, né? O final do curso aí. Bom, para iniciar esse bate-papo, né, eu trouxe aqui, Day Hurtado, uma frase, né, que eles colocam, que o ingresso o ingresso no ensino superior ele é caracterizado por muitas expectativas, né? Então, assim, além, né, claro, da mudança própria do fim da adolescência e o início da vida adulta, né? Então, ele é um marco muito importante para esse público. Então, ele traz essas expectativas, né? Como é que vai ser, os sonhos, desejos, conquistas, né? A gente citando aqui conquista, porque se passou num processo de seleção do vestibular, né? E isso, então, aquela sensação, né? De conquista, de estar onde se deseja estar, no curso que se deseja estar, tudo isso caracteriza esse momento, né? De transição. E expectativas, por quê? Porque a gente sabe que há uma mudança, né? Há muitos desafios da mudança, né? Nessa transição do ensino médio para o ensino superior, né? São muitas habilidades aí que vão ser demandadas e de forma diferente do período anterior, né? No ensino médio. Então, a gente percebe uma questão uma conquista, né, também das escolhas. Para muitos casos, a questão do desafio de morar distante, né, de casa, né? Então, conviver com outros colegas numa moradia, né? Viver autonomamente, enfim, quem está fora e tem que aí ter as suas rotinas, né? Que antes contava com o apoio de familiares ou de colegas, que agora passa a ter uma vida mais autônoma, né, com escolhas, com compromissos. Então, tudo isso, os desejos também, né, que fala, bom, eu vou me formar, pode marcar o início da minha vida profissional. Então, esse ingresso, ele é recheado aí de expectativas, desafios, escolhas, de influências, né? Influências, vamos, no sentido de ajuste, né? Em se ajustar a essa nova
realidade, ajustar a realidade às expectativas, como também a influência no meio, né? Porque o aluno também está influenciando esse novo momento, essas vivências acadêmicas aí que ele está iniciando, né? É um momento muito interessante. Para a gente falar um pouquinho mais sobre isso, né? Eu tenho uma pergunta para vocês, né? Se vocês conhecem a Mônica e o Cebolinha, do Maurício de Souza. Eu imagino que sim. Né? Então, não sei se alguém respondeu alguma coisa no chat, porque eu não estou vendo, Maria, mas eu imagino que sim, né? São dois personagens aí bastante conhecidos do nosso público aqui, até alguns países, né? Muitos países, né? Eu trouxe uma tirinha para ilustrar esse início aqui de conversa. Eu conheço, viu, João? Opa, Maria! Eu conheço, isso eu garanto que eu conheço. Tá certo. Eu já me sinto a Juliana acolhido. também conhece. Quem? Temos 2 pessoas aqui que conhecem. Legal, legal. Já me sinto acolhido, Marilda. Obrigado. Eu acho que a Fran também conhece. Opa, legal. Então, eu trouxe essa tirinha, né? Olha lá, eu vou ler aqui. Bolas. O Cebolinha tem aquela questão do... Quem conhece, né, sabe que ele tem um probleminha com R. Ele troca o R pelo L, né? Então, bolas. Não tem ninguém para me pular. Mônica, você pode quebrar esse galho para mim? Ela, claro, disponha. E a gente vê ali ele no chão com o galho quebrado, né, na linguagem dele. Eu estou ilustrando aqui, iniciando essa conversa com essa ilustração, pelo seguinte, né? A gente vê como a comunicação, né, ela está presente em várias situações, né? Ela é um componente muito importante das habilidades sociais, do interrelacionamento entre pessoas, né? Então, a gente percebe ali claramente que faltou, dentro do processo de comunicação, né, o que a gente costuma chamar de feedback, né? A gente chama de feedback. O que é isso? É perguntar se o outro, né, essa outra pessoa, entendeu o que nós comunicamos, as nossas intenções da comunicação, né? Claramente, aí, a gente vê que o resultado não é esse, né? Ele não queria ter um galho aí quebrado, né? E ter um machucado, um galo na cabeça, né? Mas o que ele queria é que ela, com certeza, empurrasse no balanço e ele se divertisse aí, né? Ela é forçuda, ela é conhecida, quem conhece é a Mônica, né? Ela tem essa característica, é uma das características dela, né? Tem o coelhinho dela também, que ela arremessa aí quando ela não gosta das situações. Então, o que ele queria era isso, né? Você pode quebrar esse galho, ficou essa informação, né? Então, ela fez literalmente o que ele pediu, né? E quantas vezes a gente, às vezes, comunica situações para outras, né? E não só na vida acadêmica, mas na vida particular, às vezes na empresa, no trabalho, a gente tem a impressão de que solicitou, né? Aquilo que solicitou é claro, mas o outro pode entender de outra forma, né? Então, daí a importância do feedback e feedback como? Feedback como? O que você entendeu? Né? Uma simples pergunta. Você me pediu para quebrar o galho, aqui no caso da tirinha, né? Não, para você me empular, né? Empular a balança. Tá, né? Então, fica mais claro. Às vezes parece assim que o outro entendeu exatamente como nós imaginamos, né? O emissor aí da comunicação, mas não necessariamente é exatamente aquilo, né? Ainda mais considerando aí que ela tem essa força toda, ela entendeu na sua interpretação. É para quebrar o galho. Eu consigo, né? Eu posso fazer isso. Então, é muito interessante essa questão da comunicação dentro das habilidades sociais, né? E falando de habilidades sociais, elas são muito importantes, né? Porque o fato de ingressar nessa nova instituição, e os estudiosos colocarem que é muito importante, né? Que o ingressante se sinta, entre aspas, importante, né, que eu repeti importante agora, e pertencente a essa instituição. E isso passa por fortalecimento e desenvolvimento de várias, que a gente chama de soft skills, né? Como, por exemplo, a capacidade de comunicação, as habilidades sociais e muitas outras habilidades aí, né? A gente vai hoje fazer um recorte e falar um pouquinho das habilidades sociais. Elas uma área de conhecimento muito vasto e a gente só vai nesse tempo, dá uma tangenciada nela, tá bom?
Bom, então o nosso objetivo qual é? Apresentar e estimular a reflexão de questões que envolvem as interações sociais, né, no cotidiano, em particular no nosso ambiente, né, que é o ambiente acadêmico. Como método, eu vou fazer uma breve apresentação da estrutura teórica sobre as habilidades sociais e uma apresentação de cases, né, causos, né, sobre situações sociais cotidianas que podem invocar, né, o uso das habilidades sociais, tá bom? Então, a gente vai tá trilhando aqui essa parte dessa manhã com esse objetivo e esse método, né? Entrando, então, na breve apresentação da estrutura teórica, ela é imensa, né? A estrutura teórica das habilidades sociais ela é bem grande, envolve vários domínios, e eu vou focar alguns deles, né? Então, são vários modelos conceituais, né? E aqui, quando eu falo em modelos, eu estou me referindo a esse trabalho, né? Essa publicação do casal Delprete, né? Valmir e a Zilda, com o livro Psicologia das Habilidades Sociais, né? Que fala sobre diversidade teórica e as suas implicações, né? Nesse livro, nesse trabalho, essa publicação, são vários modelos conceituais. Eu vou destacar aqui para a gente em particular dois, que são, considero bastante úteis para esse momento de ingresso em que o alunado vive, né? Então, seria o modelo da assertividade e o modelo de civilidade. São dois. O modelo de assertividade, né, ele está baseado na habilidade social de fazer afirmações, né, dos próprios direitos e expressar pensamentos, sentimentos, crenças de maneira direta, clara, honesta, apropriada ao contexto, de modo a não violar o direito das outras pessoas. Vejam que a assertividade é uma habilidade em desenvolvimento, né? Então, não é algo que se tem facilmente ou que se não tem, não vou conseguir, não. Ela é possível de ser desenvolvida, mas ela dá trabalho, né? Então, tem aquele bora lá, né? Treino do uso dela, né? Assim como as outras também. A postura assertiva, né? Ela se mantém no justo meio termo entre os dois extremos. Então, ser assertivo é evitar um excesso, né, nessas afirmações, né, dos próprios direitos, e que seria comumente chamado de agressão, né? Ou por falta, por submissão, né? Então, ser assertivo é dizer sim e não quando for preciso, né? Seria um caminho do meio, né? Por isso que exige treino, nem todas as situações a gente, muitas vezes é assertiva ou não. Nós vamos ver aí nos casos, né? Nos cases, que tem algumas situações que a própria não ação é uma escolha, né? Então, nós vamos verificar isso. Bom, os autores, eles colocam, tem um quadro que eu adaptei aqui para a nossa apresentação, em que eles colocam como se caracteriza o assertivo, né, nessa relação, né, no uso das habilidades, o não assertivo e o agressivo, ok? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Aqui a gente está falando mais com relação a conteúdo também, e também de forma, tá? De como se expressar, né? O que e como tá se expressando, né? Então, o assertivo, ele expressa sentimentos negativos controlando a forma de expressão. Então, não é aquela pessoa que só elogia, que nunca diz não, não. Ele também que não coloca sentimentos que não forem negativos, ele coloca, mas ele controla a sua forma de expressão, tá? O não assertivo, ele, quando expressa sentimentos negativos, a forma é inapropriada, tá? Então, ele normalmente evita, ele não expressa os sentimentos negativos. Mas quando o faz de modo inapropriado, né? Gerando pena, sabe? Criando uma situação de vitimização, por exemplo. O agressivo, ele expressa sentimentos negativos e a forma também é inapropriada. Veja que a forma nos dois, tanto o não assertivo quanto o agressivo, elas são semelhantes, que ambas são inapropriadas, né? Um por ausência e outro por excesso, né? Ele coloca o seu sentimento de forma inapropriada, diferente do assertivo, que controla essa expressão. O assertivo, ele procura atingir os objetivos preservando, tanto quanto possível, a relação. Então, ele vai considerar a expressão
a controlada, né, dos seus sentimentos na comunicação, mas buscando também o possível para a preservação da relação. Né? Então, ele está preocupado com esse outro que está ali interagindo com ele. O não assertivo, muito raramente, atinge os objetivos e, usualmente, o sacrifica para manter a relação. Então, há uma diferença aí, porque o não assertivo, ele até sacrifica a relação, sacrifica a sua opinião, os seus objetivos, a sua comunicação, para manter essa relação. E o agressivo, ele atinge os seus objetivos, na maioria das vezes, prejudicando a relação. Então, ele não se preocupa muito com a relação, mas o foco dele, o objetivo dele, né, nessa interação é o atingimento dos seus objetivos. O assertivo, ele persevera nos objetivos e avalia o próprio comportamento. Né? Então, a gente fazendo um paralelo aí com automonitoramento, com autorresponsabilidade, né? Que são termos aí, autorregulação, né? Que são termos próprios da teoria social cognitiva, né? Eu estou fazendo só um paralelo aqui. Ele avalia o próprio comportamento, né? Então, ele faz uma autorreflexão, né? Usa também empatia, se coloca no lugar do outro, né? O não assertivo não persevera. Ele recrimina-se, né? Ele recrimina-se e também aos outros. Olha só, né? Eu não devo fazer isso, os outros também são contrários. Então, assim, tem uma visão, né, desse contexto diferente do assertivo. O agressivo, ele persevera e sem avaliar as consequências. Ele não está muito preocupado com a reação do outro, como o outro vai receber isso. E, dando sequência aqui, então. O assertivo, ele consegue discordar do grupo. O não assertivo quase sempre concorda com o grupo, né? Quando ele não concorda, ele tende a se calar, né? Pode expressar, mas raramente. E o agressivo consegue discordar do grupo. Né? Então, tanto assertivo quanto agressivo, eles conseguem discordar do grupo. O assertivo, ele defende os próprios direitos e respeita os direitos alheios. O não assertivo não defende os próprios direitos, mas respeita os direitos alheios. É como se só o outro, né, tivesse direitos e ele não. O agressivo, ele defende os próprios direitos e, geralmente, desrespeitando os direitos alheios. Novamente, aquela questão, ele não tem empatia, né? Ou se tem, ela é muito baixa. Então, ele não que é aquela questão de se colocar no lugar do outro, né? Então, ele não está preocupado consigo mesmo, com seus direitos, com seus objetivos, com as suas metas, mesmo que isso desrespeite direitos alheios, né? O assertivo, ele valoriza-se sem ferir o outro. O não assertivo desvaloriza-se. E o agressivo, ele valoriza-se ferindo o outro. O assertivo, ele faz as próprias escolhas, né, considerando opiniões alheias, quando necessário, incluindo, né, essas opiniões, ou avaliando se elas são pertinentes ou não. Né? Veja que o assertivo não quer dizer que ele vá acolher totalmente, mas ele vai considerar isso e acolher aquilo que ele considera que é pertinente ou não. Né? O não assertivo, ele é indeciso nas escolhas e ele submete-se sempre às opiniões alheias. Né? Então, você acha que eu devo fazer isso? É isso que eu vou fazer. Qual é a escolha que eu deveria fazer? Então, e o agressivo, ele faz escolhas para ele mesmo, né? E para os outros. Então, ele não deixa o espaço para o outro, né? Ele acaba decidindo essas escolhas por ele mesmo. Percebam as diferenças, né? Então, nós falamos aqui, basicamente, das questões de conteúdo, né? E como é que é a forma, né? A forma de comunicação, de exercer essa assertividade ou não assertividade, né? Ou agressividade, né? O assertivo, ele mantém um contato visual com o interlocutor, então ele fala fluentemente, em um tom audível, né? Que o outro possa ouvir, entender. Ele utiliza gestos. Aqui o Cebolinha falou por mim, ficou gestos firmes, né? Que seriam firmes, e postura apropriada. O Cebolinha quer participar dessa parte. O não assertivo, ele evita contato visual, com perturbações na fala, né, e tom de queixa, né, gestos vacilantes, nervosos e postura submissa. O agressivo, ele mantém contato visual intimidador, com fala fluente, em tom acima do necessário, gestos ameaçadores e postura autoritária. Então, falando sempre aqui de forma, né?
O assertivo, o que ele gera do outro em relação a si, né? Ele gera uma relação positiva, né, de sentimentos de respeito. O não assertivo, ele gera uma relação de sentimentos de pena, irritação, desprezo, né? Nossa, mas por que ele não se posiciona? Por que ele não fala o que ele está sentindo naquele momento, o que ele acha, qual a sugestão que ele tem? E o agressivo, ele gera em relação a si sentimentos de raiva e de vingança, né? Porque aquele que se submeteu não foi ouvido, não foi incluído, acolhido, mesmo que ele não seja depois de ouvido, acolhido, não tenha sido contemplado em algumas decisões aí do assertivo, no agressivo ele sente raiva e vingança, porque ele não participou do processo, né? Então não foi incluído, não foi ouvido. O assertivo, ele produz uma imagem positiva de si mesmo, o não assertivo produz uma imagem negativa de si mesmo, e o agressivo, ele produz uma imagem negativa de si mesmo. Então, novamente, olha, não assertivo e agressivo têm o mesmo resultado, ou seja, né, produz neles mesmos uma imagem negativa do outro, né? Os outros olham para ele e falam, nossa, que triste, né? Que situação difícil. Isso, então, foi adaptado daquele trabalho, né? Daquela publicação, né? De Terapia e Educação dos Delprete, né? Bom, lembra que eu falei lá no início dos dois modelos, né? A gente falou da assertividade e da civilidade, né? Então, concluindo aqui o modelo de assertividade, a gente vai entrar agora um pouquinho no modelo de civilidade. Eu trouxe aqui uma frase atribuída a Confúcio, né? Que é assim: falar antes de ser convidado a fazê-lo é precipitação. Não falar quando convidado a fazê-lo é dissimulação. Falar sem observar a expressão do outro é cegueira. Então, a gente verifica que nessa frase, né, que é muito importante estar observando, né, considerando esse outro na interação social, né? Porque sem observar é cegueira. Você não sabe realmente se o outro está... que imagem ele está fazendo, aquela história do Cebolinha, né? Será que era quebrar o galho mesmo, ou era empurrar a balança? Você fica sem observar e entender essa percepção. Então, o modelo de civilidade propõe isso. E o que ele é, né? O senso comum diz que a boa educação, né, não ocupa espaço. Então, a gente considerar o outro, né? Não agir, agora me referindo ao modelo de assertividade, de forma agressiva, né? Sem considerar o outro. E quando se fala em considerar o outro, a gente tem que entender que outro é esse, né? Então, em cada cultura, né, existe um conjunto de normas sociais que estabelece o que se denomina bons modos. Então, não é algo contextual, né? Então, a cultura é que vai estar estabelecendo quais são esses bons modos, né? Tem uma piada que eu sempre me lembro quando eu falo desse assunto. Não sei se vocês já ouviram, mas é meio tétrica, assim, não é muito tétrica, né? Mas assim, é a respeito de um finados aqui, né? No Brasil, Dia dos Mortos, tal, em que muitas pessoas, muitas famílias vão até os cemitérios para homenagear, né, os seus familiares. E aí essa piada coloca assim, que existiam dois túmulos, né? Um túmulo de orientais e um túmulo de ocidentais, né? E eram japoneses, né? Que estavam lá se alimentando no túmulo com aqueles lanchinhos, né? Aquela bentô, né? Que se chama, quem é japonês, ou conhece alguém e gosta de comida japonesa, são os lanchinhos, né? Dos japoneses. Então tem o arroz, né? Com aqueles outros peixe cru, e aí vai, né, lá. E o oriental, o ocidental, perdão, né, um brasileiro lá, estava levando flores, né, depositando flores no túmulo. E esse ocidental, né, esse brasileiro aí, bem aberto, jamais aberto ao contato, né, ele olhou do lado e viu o pessoal se alimentando ali, os orientais se alimentando naquele túmulo. E ele não aguentou, ele perguntou: escuta, quando é que o seu falecido vem jantar com vocês? Aí o oriental parou, né, interrompeu a refeição, virou para ele e falou assim:
no mesmo momento que o seu ente querido vier cheirar as flores. Então, assim, às vezes, né, por isso essa questão da cultura em relação aos bons modos, né, os bons modos. A gente, às vezes, acha que aquele procedimento que a gente está tendo na nossa cultura, ele é o padrão para todas as demais. E tudo que foge daquela cultura chama atenção, né? E exige até uma deles, exige, não, ele queria uma explicação. Por quê, né? Por que está comendo, né? Agora, na cultura oriental, essa é a forma de reverenciar esses entes que se foram, né? Esses familiares e amigos que se foram. Então, por isso é importante, esses bons modos não são padronizados. Eles estão linkados dentro das culturas. Eles conversam, né? Eles pertencem a essa cultura. Então, é dinâmico, né? Bons modos não é alguma coisa típica. Tem uma característica padronizada e simplesmente sacramentada. Não. Ele varia de acordo com a cultura. Tem um outro caso também, aqui já falando de empresas que negociam com outros países, na cultura oriental também, por exemplo, mostrar algumas culturas, né, orientais, mostrar a sola de sapato para o outro interlocutor é sinal de desrespeito. Na nossa cultura, não é tão, isso não é tão forte, pelo menos que eu saiba, né, que eu tenha visto, não, mas em algumas culturas orientais isso é. Né? Então, olha só, como é importante conhecer essa cultura, né? Qual é esse lugar em que você vai se relacionar para poder mirar aí nos bons modos, né? Saber o que é isso. É subjetivo? Sim, mas ela tem a ver muito, ela fala muito da cultura também, né? E a cultura fala nela. Mas, em linhas gerais, né, são desempenhos com algumas habilidades de comunicação que expressam cortesia e incluem, entre outras, né, um modelo de civilidade, é isso, né? Outras, que é apresentar-se, né? Então, ao chegar num local, se apresentar, né? Cumprimentar os presentes, né? Despedir-se, agradecer e formas delicadas de conversação. É o famoso, né? Às vezes pouco usado, por favor, obrigado, desculpe, né? Então, essas expressões de cortesia, né? Elas eu costumo chamar de caixinhas de primeiros socorros ou de ferramentas em habilidades sociais, porque para quem está, não só para quem está iniciando, né, se integrando no novo ambiente, como o aluno ingressante nesse ambiente acadêmico, mas em qualquer situação de início, são expressões que vão ajudar muito, né, vão ajudar muito essa integração, né, essa adaptação, essa convivência, né, esse engajamento, com o melhor termo, a essa nova realidade que passa a viver, né? Então é muito importante. E são coisas simples, né, que às vezes a gente esquece por ansiedade ou por outras situações, mas que vão ajudar muito nesse processo. O modelo de civilidade, né, o que ele mostra? Que dificuldades nessa área, né, por desconhecimento de regra, de cultura, pode gerar dificuldades nesse processo. Então, porque não foi considerada a cultura, ou não se avaliou, né, essa cultura, não se conheceu em detalhe, né? Então, mas para pessoas que apresentam um bom repertório de habilidades sociais, né, dessa classe, a classe de civilidade, né, além dessa atividade que a gente já viu, né, o controle da ansiedade e assimilação das regras que orientam as interações podem ser suficientes para um desempenho satisfatório. Então, quando eu invisto, né, a minha energia, meu esforço, minha motivação, nesse processo, em exercitar essas habilidades, né, e aí fazer uma autorreflexão, olha, quanto minha ansiedade está interferindo nisso, quanto aquelas expectativas que a gente viu lá no primeiro slide, né, em relação à realidade, né, regras. Então, por exemplo, agora que a gente está no momento de transição, né, do modelo não presencial para o presencial ou modelo híbrido, a questão da presença, né? Então, quando os conteúdos eram totalmente não presenciais, havia as entregas, por exemplo, de trabalhos acadêmicos e tal, a presença, né, em aula era normalmente, muito comumente, considerada pelas entregas, né? Não necessariamente naquele momento síncrono em que aluno e professor estão em um determinado horário dentro do ambiente acadêmico, né, dentro da sala de aula.
mais especificamente. Nessa transição, isso começa a voltar ao que era, né? Então, assim, hoje, se a gente, no passado e agora nesse período de transição, tinha mais dificuldade vamos por assim, de acordar de manhã, de render de manhã, e à tarde ia buscar os conteúdos, desde que não fossem síncronos, né? E entregar, existia essa possibilidade. Agora, né, retornando ao presencial, é alguma coisa que volta a ser o que era antes, né? Então, assim, tem aquele horário, e mesmo que haja uma questão pessoal ali de um rendimento maior em outro período do dia, aquilo tem que ser considerado, né, na presença síncrona pela própria regra da instituição de ensino, né? Aquele horário de aula tem que estar presente, né? Então, assim, isso é importante também e vai exigir de todos, né, de todos os servidores, professores, alunos, essa reintegração, né, essa nova questão, o novo normal aí que a gente fala, né, muito falado. Ok. Bom, para a gente falar um pouquinho mais e interagir, né, eu proponho o seguinte, eu vou apresentar uns causos, né, uns cases sobre situações sociais cotidianas que evocam os usos das habilidades sociais, né? Claro que o que a gente viu aqui é uma pílula, vamos dizer assim, um pouquinho, né, muito pouco mesmo dessa vasta área de conhecimento que são as habilidades sociais, né? Então, a gente vai falar um pouquinho e pedindo que vocês, nos casos, avaliem essa questão, né? Como agiria se fosse assertivo, a questão da civilidade, né? Desses dois modelos, né? E como que agiriam nesses casos. Pode ser? Pode ser sim, João. Legal. Estamos te acompanhando Então, aqui. eu vou... Tá, joia. Esse aqui, então, são 3 casos, né? São 2 estão ligados à questão, às vivências acadêmicas, e um terceiro é geral, né, que é o último. Então, aqui é o caso do livro. Olha só. Você estuda numa universidade e foi até a biblioteca da escola solicitar um livro muito importante, um livro muito importante, né, como referência para avaliação bimestral, a que será submetido dentro de 2 semanas. Então, está próximo aí do período, você tem 2 semanas para entrar em contato com esse material, né? A biblioteca possuía 5 exemplares e todos foram cedidos. Um colega de sala, que também é colega de quarto, pois sua escola oferece hospedagem, né, aos alunos, fará a mesma avaliação. E sabendo que você conseguiu um exemplar do livro, esse livro da biblioteca, ele te pede um empréstimo por apenas 3 dias. Lembre-se que você tem 2 semanas até a data de realização da prova. Outro dado importante é que esse colega que solicitou o livro possui automóvel, você não. E ele sempre lhe oferece carona para deslocamentos na cidade que você passou a residir em função do curso universitário, né? Então, esse aluno, seu colega, né? Você veio de outra cidade, então, para se deslocar, há um bem bolado aí, o amigo que mora com esse outro aluno oferece carona. Você, de certa forma, fica apreensivo em tomar a decisão de efetuar o empréstimo. Mas, deixa eu ocultar aqui para a gente ler um pedacinho. Mas só ficará tranquilo após a devolução. Vai ficar ansioso, né? Então, vocês entenderam o caso? Então, tem um livro, tinham 5 exemplares, todos foram cedidos, né? Muito provavelmente a biblioteca pode fazer contato com outras para solicitar, mas o período é curto, então é possível que você tenha pouco tempo para entrar em contato, porque faltam 2 semanas para a prova, né? Então, a pergunta que eu faço a vocês, e que peço que vocês, por favor, quem quiser, claro, né, coloque no chat, pergunta não, a resposta, né, como vocês agiriam, coloque no chat, é o seguinte: levar em consideração esse breve referencial, né, das habilidades, então, da assertividade e da civilidade, e refletir sobre a situação, possíveis intervenções, como fazer, né, empresto, não empresto, empresto mais de tal com alguma condição, e compartilhar conosco no chat. Pode ser? A gente dá um tempinho para vocês pensarem aí, refletirem e colocarem no chat. Tá ótimo, João. Pessoal, quem quiser levantar a mão e abrir o microfone para falar também, fique à vontade.
Ó, João, já tem algumas respostas aqui. Vou Opa. lendo, tá? O pessoal Tá. pode ir escrevendo aí ainda. Olha, a Jéssica, ela disse assim, que emprestaria sem problemas, até poderia sugerir de ler juntos para estudar para a prova, assim ajudaria o outro. O Cauê, com certeza emprestaria, por conta até da troca de favores, apesar do livro ser necessário para mim também, acho importante essa reciprocidade. A Sofia, ela acha que seria interessante emprestar o livro. Eu também coloquei aqui uma resposta minha, eu emprestaria, combinando a data de devolução e ressaltando a data da prova, mas eu tentaria tirar uma cópia de algumas páginas para garantir parte do material, pelo menos. Perfeito. Olha, o Pedro também, Pedro Henrique, ele falou assim, olha, eu emprestaria o livro como forma de agradecer as caronas, mas deixaria bem clara a situação e ficaria atenta ao prazo de devolução e ao tempo que eu planejei estudar para avaliação. Legal. Tudo bem, pessoal. Obrigado pela participação, Jéssica, Cauê, Sofia, Pedro, Marilda, né? Então a gente. Isso. Mas é isso. Vocês viram como existem várias possibilidades, né, de ação? Então não é alguma coisa. Depende assim eu quero reforçar, estudar junto. Muito legal, né? Que é o que a Jéssica colocou. Então vamos compartilhar. Por que a gente não faz isso? Isso agrega, né? E se a gente pensar também em ingressante, isso ajuda a estabelecer esses vínculos entre os pares também, né? Porque às vezes a gente compartilha a moradia, mas cada um está num curso, né? Então, às vezes aquele dia a dia não é acadêmico, do conteúdo acadêmico, né? Do curso, da disciplina, não é o mesmo. Então, isso ajuda a facilitar também essa questão, porque estão no mesmo curso, isso é bom. Excelente. Muito bem. Ó, a Elis participou aqui também, ela disse que emprestaria também o livro, mas que enfatizaria a data de devolução. Tá, perfeito, Elis, é legal, isso é muito importante, porque você também não está deixando totalmente, e vários colocaram essa questão, né? O Pedro também colocou, né? A Sofia também. Então, assim, o que, até quando eu posso, você estabelece um limite. Perfeito, né? Excelente, né? Tá, vocês estão usando o referencial. Muito legal. Mais alguém? Não. Por enquanto não, João, foram Tá esses as respostas aqui. Excelente. Então, podemos ir para o próximo? Eu acredito que sim. Perfeito. Então, esse aqui, olha só. Esse aqui vai ter imagens, tá, pessoal? Então, eu peço já antecipadamente, já aviso que as imagens são fortes, né? Então, quem não quiser olhar próximo depois do case a imagem, pode escurecer a tela, né? Ou virar o rosto. Bom, o caso é moradia compartilhada. Olha só, você estuda numa instituição de ensino superior que oferece moradia compartilhada aos discentes, né, aos alunos. Os aposentos possuem banheiro e cozinha comuns e 3 quartos com 2 camas de solteiro para cada um. Além de armários para condicionamento dos pertences pessoais. Já no início do convívio com os demais ocupantes do seu apartamento, foi estabelecido um comum acordo, né? Aquele bem bolado, né, que a gente faz ali quando vai dividir um espaço ali, né? República e tal. Rotinas para higiene e limpeza do local. Ocorre que o acordo foi sendo desrespeitado ao longo do ano e chegou a gerar a situação caótica mostrada em imagens a seguir. Agora vem as imagens fortes, né, pessoal? Olha, normalmente, né, isso vem sendo desrespeitado naquele... não é incomum num período logo no final do bimestre, do primeiro bimestre, no final do segundo bimestre, quando começa normalmente, né, depende muito de instituição para instituição, mas a cobrança das datas de prova, né? Então, que exige mais tempo. Então, esse bem bolado aí sobre higiene e limpeza do local normalmente fica relegado a um 3º, 5º, 10º plano, né? Essa é uma imagem. Forte, hein? Fortíssimas. Fortíssimas. Olha só, tem mais uma. Eu não sei se... Olha, essa aqui, já vou me desculpando com vocês. Nossa, olha só. Essa choca. Uma pessoa comentou comigo, falando, nossa, até as baratas foram embora de medo do ambiente, não tem nem barata. Eu falei, realmente, né? Nessa foto elas não estão, né? Mas olha é o caos, né?
É a cena Ó, do caos. a Jaqueline comentou aqui, gatilho. Exatamente, pode ser gatilho. Porque você olha e fala, olha, né? Mas veja que eu fiz até uma... Normalmente, o acordo, né? Nesse caso aqui, o acordo estava sendo levado, né? O pessoal estava conseguindo manter uma certa ordem, um certo... Agora, uma pressão exterior, né? E no caso do cronograma, né? De entregas, de provas, trabalhos e outras atividades acadêmicas, né? Foi gerando, né, foi retirando, vamos supor, desse tempo dedicado para a arrumação, né, no caso da moradia, ao ponto de chegar nisso, né? Então aqui surge aquela nova questão. Nova não, a já conhecida questão, né, mas de um outro caso. O caso é novo, né? Considerando o breve referencial, né, tanto a assertividade quanto a questão da civilidade, né? Eu peço que vocês reflitam sobre essa situação e quais seriam as possíveis intervenções. E compartilhem com a gente também. Pode ser? Pode ser, João. Pessoal, então, está aberto aqui o chat novamente. Quem quiser comentar, escrevendo. Quem quiser levantar a mãozinha, abrir o microfone, fique à vontade. Olha, tem a Sofia, ela comentou aqui, vontade de não ser muito civil dá, mas seria interessante ser assertivo e delimitar as regras de preservação do ambiente mais uma vez e ressaltar a necessidade delas. Uhum. O Cauê escreveu aqui, ó, primeiramente uma conversa com todos os ocupantes é importante, separação de tarefas e atividades domiciliares é fundamental para a organização, no meu ponto de vista. A Jéssica aqui também, já fiquei desesperada aqui só de ver tamanha bagunça. Acho que poderia ter um cronograma de limpeza, cada um arrumava um dia, uma parte da casa, assim não ficaria pesado para ninguém. A Jaqueline, acho que podemos desenvolver e melhorar as habilidades sociais. Não compreendê-las ou adotá-las, entendo que é escolha e faz parte do modo que decidimos viver. Nem é fácil, mas acho válido tentar. O Brandon escreveu aqui, ó, partindo de uma vivência militar, talvez fosse interessante realocar as regras e delimitar novas formas para tentar atingir o objetivo ordem e limpeza. Com certeza não descartaria uma postura de liderança para um ou alguns, assumirem todas as atividades e assim tentar um senso de consciência do grupo no geral. Uhum. Eu posso falar, Marilda? Eu prefiro falar do que escrever. Pode sim, Elis, fique à vontade. Bom dia a todos. Então, achei interessante isso que ele propôs, e eu estou aqui, está passando um filme na minha cabeça. Eu morei, durante a graduação em Uberlândia, Minas Gerais, eu morei em simplesmente 9 repúblicas.
E, assim, tinha muito essa questão das pessoas não cumprirem. E era muito complicado quando um não faz porque acumulava para o outro. Como eram repúblicas femininas, a gente normalmente optava por sentar, conversar, e o grupo, como que fazia pressão social para a pessoa que não estava fazendo a sua parte a fizesse, a despeito das inúmeras atividades, porque tinha muita gente que às vezes estudava só à noite, tinha gente como eu era integral, que era mais puxado. Então, assim, a pressão do grupo funcionava. E tinha uma república específica que eu morei, que tinha, a gente até brincava, ela parecia um sargentão, assim, de tão cobrança que ela fazia para o grupo. Ela ia atrás da gente em cada ambiente e ela ficava apontando. Aqui você não limpou, aqui você não lavou a vassoura. Era muito engraçada, mas ao mesmo tempo, assim, era muito chato, né, essa cobrança. E, assim, uma coisa que eu gostaria de comentar também é a questão das diferenças nas criações. Como eu morei em muitas repúblicas, eu morei com pessoas de diferentes regiões do Brasil, que tinha muito paulista também, que faz faculdade em Uberlândia, mas eu vim de Goiás, né? Então tinha goiano, mineiro, paulista, gente do Brasil inteiro, porque Uberlândia tem o vestibular no meio do ano. E eu percebi as diferenças das criações nas comidas que eram realizadas, né, pessoal? A gente dividia entre nós a questão de fazer o almoço e na maneira de conduzir essas questões também. Mas, assim, da minha experiência, a pressão social funcionou bem. Agora, como mãe, meu relato, é difícil fazer meus filhos fazerem lavar a louça. Aí eu tô na lida, já tentei técnicas comportamentais de reforço, de mesada, eles começam bem, no meio do processo desengrola tudo. Ah, não, tô com prova, não vou fazer, mãe, eu acabo sempre lavando por eles. Aí eu percebo que eu erro como mãe, mas eu não tô conseguindo também trabalhar essas habilidades sociais com os meus filhos. Olha que engraçada a reflexão, né? Mas é isso aí, eu acho que eu tenho que amadurecer as minhas estratégias, com certeza. Mais alguém? Olha, por enquanto não, João. Acho que aqui no chat não tivemos mais nenhuma resposta. Tá bom. Olha, excelente, né? Agradeço aí novamente a Sofia, Cauê, Jéssica, Jaqueline, Brandon e Eli, né? Muito legal. E você viu, né, Eli, que a fala final aqui é muito interessante, porque é um desafio mesmo, né? Não é algo, tanto a assertividade quanto a civilidade, é um desafio, né? E ele é circunstancial, né? Ele é contextual também. No exemplo que eu falei anteriormente lá daquele caso do cemitério e tal, da questão da cultura, a gente também tem as nossas culturas. Nós somos brasileiros, mas é o que você falou, né? Cada estado, a gente tem até nomes diferentes, né? Para coisas, né? Por exemplo, você fala, eu vou comer um lanche de vina. Você fala isso aqui no sudoeste, para o nordeste, né? Alguém sabe o que é vina? Eu não. Tem alguém do sul? Aí, Para será? mim é novidade. Bom, então, ninguém colocando, vina é conhecido como a famosa salsicha, né? Então, salsicha, lanche de vina, mas é tão diferente, né? Que a gente está acostumado com salsicha, então, vina, não sei o que é realmente, né? Então, olha como a questão cultural, mesmo estando uma mesma linguagem, né? O mesmo numa mesma área, no mesmo país, né? Tem entendimentos diferentes, né? Então, essa questão também de hábitos, né? Hábitos de como, não, pode deixar isso para ele, para um, né? Posso deixar lá juntar. Tanto que tem gente que usa estratégia, eu já utilizei esse caso também para em outros encontros, né? E teve gente que utilizou até como estratégia a quantidade de copos e de pratos e de talheres. Que falaram assim, olha, se a gente tiver exatamente o número de pratos olha que estratégia curiosa, né? De pratos. Não tem como lotar aquilo de prato, porque se tem 4 pessoas, tem 4 pratos. O máximo que vai usar o próximo é precisar lavar um, né? Então, assim, questões práticas mesmo, cotidianas, né? Foi utilizado como uma estratégia para isso também. Então, são múltiplas as possibilidades aí para lidar com a situação, né? Mas muito legal, o que vocês indicaram, muito bacana. Recontratar, reafirmar, às vezes alguém que já passou pela prova pode falar, olha, eu vou fazer por você agora, mas aí fica um crédito. Na próxima aí eu tenho
dois dias eu posso contar com você. E aí vai. Né? São aqueles acertos cotidianos e são muito importantes. Porque às vezes parece simples, mas aquilo pode levar como uma pressão a mais, né? E dificultar aí o foco nos estudos, né? Isso acaba sendo um distrator, né, ambiental ali que não, que não ajuda o processo, né? Principalmente para ingressantes, né? Mas para todos os anos, em especial para os ingressantes. Muito bem. Caminhando então para o terceiro e último case, né? Então tá aqui, é o caso da viagem de avião, né? Esse aqui é um case que foi colhido aqui de um site, né? Tá aqui a fonte embaixo, viagem. Caso de avião, viagem de avião. A maioria das pessoas gostaria apenas de um pouco de paz e silêncio quando embarcam em um avião. No entanto, de acordo com o site de viagens Expedia, essas são características difíceis de se encontrar ultimamente. Em um levantamento realizado pelo GFK, intitulado Airplane Etiquette, foram entrevistados 1.019 adultos norte-americanos. Então, essa pesquisa não é brasileira, né? A pesquisa descobriu que 37% das pessoas pagariam uma taxa extra se pudessem ser colocadas em uma zona tranquila, longe desse tipo de problema. No entanto, quando se trata de lidar com qualquer comportamento desagradável, olha só que interessante, pessoal. Quase metade dos entrevistados afirmou que prefere ficar em silêncio, sem entrar em polêmicas. Olha, quase a metade, é um número significativo. No geral, apenas 21% dos entrevistados confrontariam diretamente os, entre aspas, infratores. Já 10% das pessoas admitem que já tentaram gravar ou fotografar o comportamento irritante, só por vingança. A ideia era colocar as cenas de vergonha alheia em sites como o Passenger Shaming. Os 5 primeiros comportamentos mais irritantes apontados pelos passageiros foram: 1. O campeão, né? Chutar o assento areia, 61%. Pais desatentos, 59%, né? Que largam as crianças e tal correndo. Terceiro, passageiros cheirando mal, 50%. Pessoas estilo áudio insensível, seja falando ou escutando música em volume alto, 50%. E bêbados bagunceiros, 45%. Olha que interessante, né? Vejam que quase a metade preferiu ficar em silêncio, né? E alguns não falar no momento, mas ter uma reação posterior, né, de gravar e colocar. Só 21% confrontariam diretamente. Percebo que a assertividade, aí falando especificamente em colocar, né, ali os seus direitos em relação ao outro num espaço fechado, voando e tal, algo, não é algo natural e fácil, é algo que exige. Aqui a gente está vendo, né, numa situação dessa, depende da duração do voo, imagina o sofrimento, né, para todos. Apenas 21% confrontariam diretamente os infratores, né? Então, a pergunta é essa, levando em consideração a proposta, né, o breve referencial, que vocês reflitam essa situação quanto a possíveis intervenções e compartilhem conosco. Ok? Fica aqui, então, a reflexão. Nessa situação do avião, né, João? Isso. O que você faria? Isso. Tá. Pode escolher um dos casos. A gente viu que o primeiro ali é chutar, né, o banco, que é o mais. Tem até o último, que são os bêbados, lá, que é o último, o quinto colocado. Pode escolher um e falar de um, se quiser. Olha, se alguém chutasse, eu faria isso, né? Agora, no segundo, cheirando mal, o que você falaria? Isso? Não falaria? A gente viu que 50% aí no caso não falaria, né? 10% colocaria, né? Agora, o que vocês propõem como uma possível intervenção? Por favor, falem, né? A maioria vocês podem usar o microfone ou no chat mesmo. Isso aí, pessoal. Está aberto aqui o chat para respostas de vocês.
Olha, tem uma resposta aqui, João, da Sofia. Acredito que dependeria da gravidade do tipo de coisa que estão fazendo. Nos casos mais tranquilos, acho que seria interessante conversar diretamente com a pessoa. Já nos mais graves, em situações em que conversar diretamente não resolveu, possivelmente conversar com algum comissário de bordo. A Jaqueline respondeu, quanto ao chute eu falaria, já o fiz. Música e sons altos eu falaria também. Os demais entendo ser difícil mesmo manifestar. E eu acho que tem uma complicação nesse contexto, que é estar dentro do avião, né? Tudo fechado, não dá para parar, descer. Por um tempo, né? Pode ser longo, né, mãe? Exatamente. Então, dependendo da situação, fica complicado ali de fazer algum tipo de manifestação. É verdade. Para ilustrar também, esse aqui é um caso que aconteceu com um colega, né? Ele não foi num avião, mas era num apartamento e o apartamento de cima dele, seria o teto dele, né? O chão do de cima, mudou um vizinho e ficava fazendo dia e noite um barulho, né? Assim, de gente batendo no assoalho, né? Ele aguentou a primeira semana, o vizinho anterior era tranquilo, não tinha nenhuma questão, nenhum problema. E na segunda semana ele não aguentou, foi lá bater a porta do vizinho, né, e pedir, né? E quando abriu a porta, era um senhorzinho com um andador. Sabe aquele andador? Tem quatro. Aí ele, na hora, ele falou, falou, senhor, me desculpe, eu errei o apartamento. Ele falou. Porque, assim, às vezes a gente imagina, né, que não está vendo a situação, o ambiente, o contexto, que o que está acontecendo é alguém que é algum maluco que resolveu bater no chão e aquilo descandava no apartamento inteiro. Ele falou, mas o que é isso? Estão trocando piso, não acaba? O que é? Ele viu que era um senhor e estava com a borrachinha tudo embaixo lá, fez o possível, mas era uma questão que, né, a não ação aí é uma ação, né, porque ele estava entendendo qual era o modelo, mas ele não esperava essa situação. Ele foi realmente dialogando com aquela imagem que ele estava fazendo, né, mas não com a realidade que ele encontrou, mas que a hora que ele abriu, ele até falou, não, eu errei, não era aqui, desculpa. E quem mora em prédio de apartamento sabe da dificuldade que é, né, também você localizar, né, às vezes um som que parece vir do lado, de baixo, de cima, eu não sei o que acontece, é uma coisa mística quase, né, vem de outro, às vezes vem até de outro, andares muito superiores ou inferiores, ou do lado, né, então é uma questão, essa questão não é fácil, depende muito do contexto, e nesse caso nosso, no avião que você está fechado, então ainda se torna mais dificultoso, né, ter uma ação e saber. Agora, muito legal a questão também que a Jaqueline, né, falou diretamente, e a Sofia falou do intermediador, né? Então, existe nos aviões a equipe lá de comissária de bordo e tal. Então, às vezes, não falar diretamente, mas intervir através de um mediador, né? Isso é muito interessante também. Excelente. Mais alguém ou podemos seguir? A Jaqueline complementou aqui, ela falou assim, olha, principalmente sendo mulher, imagine que poderia ser ofendida e vítima de machismo, e daí a situação pioraria, pois eu perderia a civilidade. Muito importante considerar também essa questão, né, de gênero. Por isso que, nesse caso, o que a Sofia colocou, né, de ter um intermediador, né, aí no caso, seria interessante também. Além de eles estarem bem preparados para essas situações, né, com certeza. São profissionais dessa área, né? Muito bem. E o que é exatamente, a gente falou ali sobre, estamos falando de integração, habilidades sociais, mas o que é exatamente se integrar, né? Integrar-se aí bem à universidade. Aí eu proponho a gente dar assistir, né? Dar uma olhada num trechinho de um filme que se chama Romance de Formação, né? Então ele é um documentário que acompanha jovens que carregam essa responsabilidade de entrar em grandes instituições acadêmicas, né, que a gente chama de alta demanda, né, e ele trata de 4 histórias que retratam o cotidiano desse ingresso no ensino superior, né, aqueles sonhos, anseios, resultados, né, então tudo ligado a isso, essa questão vocacional, né, das escolhas, no desafio de estar nesse novo ambiente. Tá bom? Então eu vou tentar aqui, Marilda, eu não sei, aqui vou fazer uma pausa, então, para colocar o vídeo. Qualquer probleminha, vocês me falam que eu não... para ter o feedback. Tá ótimo, Pode João. ser? Tá. Pode. Tá, aqui.
Mas eu estou com dificuldade. Está pedindo para selecionar uma aqui? Quer que a gente coloca, João? A gente pode pôr também, se for o Pode caso. ser, mas se for, nossa, eu agradeço. Já está no gatilho aqui. Tá. Franciele, você pode postar aí para a gente? Beleza. O Marilda tá aparecendo. Tá aparecendo. Tá, eu vou dar play e você me diz se tá aparecendo, Tá bom. se o som tá saindo certinho. Tá ótimo. Tá aparecendo. Tem como ampliar a tela ou não? Aí. Agora não tá aparecendo o som. Tá sem som ainda, Fran. Pera aí, deixa eu tentar de outra forma, então. Se você quiser deixar no menor mesmo, que aí a gente consegue ver e ouvir. Tá sem som. Não estamos ouvindo. Não saiu o som? Deixa Eu aqui consegui ouvir, mas... Foi. Ah, parece que tá saindo pro pessoal aqui. Gente, o pessoal diz que tá ouvindo. Não tô te ouvindo, Fran. Tá me ouvindo agora? Eu não tô ouvindo mais. O resto do pessoal, vocês estão me escutando? Sim. Eu tô escutando também, Fran. Tá, então talvez seja algum problema no microfone da Marilda. Agora tô ouvindo. Tá, eu vou tentar de novo, Desculpa. então. Tá bom. Tô ouvindo agora. Schon ab dem G. Bom, bom. So, und gleichzeitig linke Hand Molto legato. Sicher, die sind alles richtig.
Alô? Oi, mãe. Benção, mãe. Como é que você tá? Ah, já tá voltando? Como é que a vovó tá? Ah, feliz Dia das Mães, mãe. Como é que foi? A Flávia foi também? A Flávia tá aí também? Tá todo mundo aí? Ah, e como é que a vovó tá? Como é que a vovó tá? Tava todo mundo aí? Ah, já estão dentro do carro? Já estão voltando de Moeda? Ah, é por isso que então eu tentei ligar mais cedo e não consegui, por causa da área, né? Ah, o bebezinho foi também? Oh, meu Deus. Ah, mas tá. Ah, tá dormindo? Ah, eu queria ouvir ela no telefone. Ela brincou muito, né? Brincou com a criançada toda, né? Ah, então tá certo. Agora eu liguei no dia certo, né, mãe? Então tá bom, mãe. Então tá. Amém. Você que tá dirigindo? Você não tá dirigindo? A Patrícia que tá dirigindo, né? Ah, então tá certo. Então tá certo. Então tá... Amém, mãe. Boa viagem. Amém. Beijo. Tchau. Mãe, ultimamente eu tenho tido umas ideias um pouco estranhas, mas de caráter humanitário significativo. Eu espero que me compreenda. Já venho discutindo com você e com meu pai a respeito de estudar fora, no Rio de Janeiro. Aí então, você, meu pai, a Patrícia e a Flávia me questionam. Você terá coragem de largar a sua família? Estude por aqui mesmo. E eu responderei. Quero estudar fora não para ganhar melhor, não para ter um mercado de trabalho garantido. Estou disposto a dar a minha vida para a ciência. Quero me formar no IME para ter capacidade para criar remédios na África. Salvar milhares, quem sabe milhões de vidas. Acredito que essa tenha sido minha missão. É por isso que me dedico tanto aos estudos e quase nunca vou a festas. Lembra-se de quando você falava, seria a mãe mais feliz do mundo se você fosse padre? Pois bem, quero ser um padre da ciência e cumprir a missão que todo homem deveria cumprir quando veio à Terra, salvar os irmãos. Isso que estou te escrevendo, mãe, não é nenhuma brincadeira. É que acho que chegou a hora de revelar o que eu penso e pelo que eu luto. Belo Horizonte, 23 de junho de 2006. Alguns lugares parecem te chamar, te atraem aos poucos, antes mesmo de você se dar conta. Antes de entender que sim, é este o lugar. Quando você percebe, o lugar já não poderia ser outro. De repente, o lugar começa a aparecer muito na sua vida, começa a fazer parte dos seus dias, das suas leituras, dos seus pensamentos. O lugar fica concreto, como se você já estivesse lá. E o fato de você não estar lá parece quase incoerente. Nesse ponto já tudo está perdido. Só lhe resta tentar chegar lá, tentar viver lá, fazer parte de lá. Foi assim com Stanford. Não sei até que ponto é interessante isso. Pra mim é interessantíssimo. Essas estantes assim, é uma visão linda, elas irem se abrindo. É uma visão linda, elas irem se abrindo assim. Realmente, eu não sei, eu curto muito essas coisas. Visões distantes. Assim, as perspectivas que elas criam.
aqui em Stanford você tem que ser mais seletivo com essas coisas, porque você tem que ler coisa demais. Então, se você for parar pra ficar tomando 1000 notinhas de cada livro que você lê, tipo, mesmo sem dormir, você não vai conseguir acabar de ler tudo, né? Você tem que ser mais objetivo, assim, né? Faz muito tempo, assim, que eu não leio um livro que não tem nada a ver com o que eu tô estudando, que nunca vai ser útil pra mim, sabe? Tipo, quer dizer, todos os livros vão ser úteis, mas, tipo, sei lá, eu tô um tempão querendo acabar de ler o Harry Potter e nunca conseguia, sabe? Eu acho que não vou acabar tão cedo, porque não tem uma coisinha que eu possa tirar dele agora, sabe? E eu adoraria poder ler o Harry Potter, mas a questão é que eu tenho uma pilha com milhares de livros. E quando eu acabar de ler todos eles, eu for pegar, eu não vou ler, sabe? Eu vou fazer outra coisa, eu vou, sei lá, sair com o pessoal, vou encontrar a Andressa, eu não vou chegar e ler outro livro, assim, ler não é mais o hobby que você faz. Hoje o dia foi ótimo, só para dar um feedback rápido. Pela manhã, estudo de Corporations, depois Corporate Governance of the Public Firm, com o professor Mark Rawls, sempre excelente. Depois fui para Table do Barbary, que é o curso preparatório do Bar Exam. Depois um monte de e-mails de networking, depois de muito estudo. Depois fui para uma reunião da board da Harvard Food Society, que eu sou diretor aqui de Harvard. Depois não resisti, depois de um chazinho tive que tirar um cochilo na biblioteca. Estudei mais um pouco, depois fui para aula de Corporations. Depois estudei mais um pouco, depois joguei 5 minutinhos de videogame no iPhone para entrar no Child Advocacy Program. Aí a gente aproveitou um pouquinho, fiquei lá com a turma até por volta de 9h30 da noite, depois vim para cá estudar Corporations. Agora é 00:30, tô indo descansar para amanhã acordar às 6 horas e começar tudo de novo. Perfeito, obrigado, Franciele. Marilda. Bom, acho que ficou baixinho mesmo um pouquinho, mas acho que, né, a gente, com o exercício do... Vocês estão me ouvindo? Tá, legal. Deixa eu voltar aqui a nossa apresentação, então. Então, eu convido a vocês, né, que assistiram e conseguiram ouvir, né, o vídeo, que colocassem, falassem aqui no microfone, colocassem no chat, o que vocês percebem que esses alunos ganham, né, e o que perdem nesse momento de transição e de ingresso aí nessa... E também, não só de transição e ingresso, mas de permanência, né, na instituição de ensino. Pessoal, quem quiser abrir o microfone, quem quiser escrever aqui no chat, fique à vontade. E só lembrando que a gente está usando como reflexão o vídeo, né? Então, o que eles colocam ali, né? Os 4 personagens ali, os alunos, não são personagens do vídeo, mas são alunos mesmo, de verdade, né? Que ingressaram e estão relatando as escolhas, né? O que eles esperavam, o que eles encontraram, a rotina, né?
que a gente pode falar do distanciamento da família, né, João, enquanto perda. Fica bem claro isso, né, no relato deles, o distanciamento da família, assumir novas responsabilidades, em especial as acadêmicas. Jaqueline levantou a mão, pode falar, Jaqueline. Acho que seu microfone está fechado, Jaqueline. Vamos lá. É a frase que a gente mais ouve, né? Abre o microfone, fecha o microfone, nos últimos tempos. Bom dia a todas e a todos. Acho que todo mundo percebeu que eu sou uma aluna um pouquinho, né? Tipo, 38 anos mais velha e tal. Eu vou falar sobre o vídeo, sobre a experiência também do cuidado que eu tive quando meus filhos foram para a universidade, né? Então, eu acho que o que eu entendi, um foi para a USP, o outro estava na Unicamp, mas um estava na USP, né? Para uma mãe, assim, meio como eu, era uma distância enorme, apesar de não ter sido, né? Eu acho que é isso que foi falado aqui de início, que é a proximidade familiar para aqueles que têm essa proximidade, né? Que têm esse convívio familiar, porque muitos dos alunos, eles não têm esse convívio, e talvez só descubram quando estão longe, né? Só quando está longe. Mas eu acho que é isso, eles perdem o convívio familiar dos amigos, do espaço, do território que eles estavam inseridos, do boteco da esquina, da farmácia, da vizinha, sabe? Da avó, da avó, isso. Por outro lado, ganham o início de uma nova vida, né? Porque é assim que é a vida, né? A universidade, ela propõe isso para alguns, às vezes, de uma forma mais cedo, mas em algum momento ele vai ter que se desprender de todo esse cuidado, de todo esse convívio. Então, eu acho que ganha também um passo aí, um sentido para começar a viver e decidir por si, e tá dentro do mundo mesmo, como sujeito, sozinho às vezes, né? Então, o meu menino, o meu filho do meio, que estudou longe de casa, né? Eu acho que era isso, né? Ele falou assim, eu não tenho mais que ficar me preocupando, né? Com um monte de coisa. Isso faz falta, mas isso me ensinou a ser mais independente. Acho que é isso. Perfeito. É a maior autonomia, né? Aquilo que a gente fala, você está ganhando autonomia. Que bom, né? Por um lado, a gente ouve lá na orientação, né? Nossa, que bom, né? Eu não preciso... não tem aquela coisa, já terminou de tudo, está pronto o almoço, sabe aquelas frases bem familiares, né? Então, e ele fala, não, caramba, minha roupa aparecia na gaveta lavada, saía suja, largava lá e aparecia. Agora eu tô tendo autonomia, né? Que é muito bom, eu posso escolher meus horários, se eu quiser, né? Dormir mais tarde eu posso, não tem aquela questão das regras de onde ele estava, né? Ele pode criar novas regras, mas ele ganha muitas responsabilidades, né? Então, por escolha, vou dormir mais tarde, mas amanhã, qual vai ser o horário da aula? Qual é a atividade? Eu já preparei? Não? Então, assim, esse aluno, né? Ele está passando por um rito de passagem mesmo, né? No caso aqui, pelo ambiente acadêmico, né? Porque isso está caracterizando esse momento dele, mas ele está entrando na vida adulta, né? Ele está dentro desse contexto, né? Isso é muito legal que você colocou, porque eles sentem isso, né? Tanto que nas primeiras férias, né? Aqueles que podem, né? Falar, quero retornar para comer, sentir aquele cheiro do feijão gostoso. Exatamente, o cheirinho, né? Da cama, o que torna, né? O que vincula, né? A família, né? Que isso é muito importante, né? Amigos, né? Colega, rotina, cidade, tudo isso essas primeiras férias são muito, assim, esperadas, né? E falando desses alunos que se mudam, e não precisa ser também uma distância grande, viu? Porque às vezes é uma distância afetiva, né? Pode ser, assim, uma cidade do lado, mas não está naquela rotina que existia antes, né? São outras escolhas, são outras pessoas a conviver, muitos desafios, né? Então, tudo isso faz parte. Perfeito. Então, a gente falou sobre os ganhos e perdas, né? Eu queria... alguém mais quer colocar algo sobre o vídeo, que a gente não discutiu aqui? Esse é um trechinho, né? Esse vídeo tem 50 e poucos minutos, ele conta mais detalhes e tal. A gente
condensou em algum. João, não tem mais nenhum comentário aqui, e eu só queria sinalizar também que o nosso tempo está estourado perfeito. aqui. Perfeito, não, tranquilo, ótimo, ainda bem, obrigado. Então, só para encerrar, então, né, eu só queria deixar aqui uma sugestão, não está ligado diretamente a habilidades sociais e tal, mas fala sobre esse novo papel do estudante, né? Então, quem não conhece, né, eu sei que na Unicamp tem, inclusive, uma disciplina, né, que trata dessa questão, que acho que é a M064, é isso, né? Isso, continua. Isso mesmo, continua. Isso. E para quem não é da instituição e queira se aprofundar um pouquinho mais sobre como é essa questão do estudar na educação superior, tem esse livro que eu indico que chama Cartas do Gervásio ao Seu Umbigo, né? Então é um diálogo do aluno com ele mesmo, né? Então ele é auto, né? E ele assume esse papel de escolha. Ele fala um pouquinho desse momento dele assumir essa questão da autorresponsabilidade, né? Da maior autonomia, das escolhas. E ele é convidado aí, né, nesse novo contexto a assumir o protagonismo, né, de habilidades, inclusive entre elas aqui, a autorregulação da gestão da vida acadêmica, que, em grosso modo, seria assim, como é que ele vai lidar com esse processo, né, como é o planejamento para esse novo momento, como é que ele vai executar isso, como que ele vai avaliar para ter novas ações no sentido de chegar nos objetivos dele, que passa por gerenciamento de sentimentos, emoções, de tudo isso. Tá bom? Aqui estão as referências, né, que vai ficar aí disponibilizada na gravação também, depois quem quiser se aprofundar, legal. E agradecer, eu agradeço muito o convite, a participação de vocês, de todos e de todas, né, e todos, né, também, e fica aí meu contato, caso alguém queira futuramente discutir alguma coisa, comentar alguma coisa, tá? Fico à disposição. Muito obrigado. Ótimo, João. Muito obrigada aí pela sua apresentação, pelas reflexões que você trouxe aqui para a gente em torno dessas temáticas tão importantes como habilidades sociais, acho questões bem práticas aí para se pensar na vida acadêmica, né? A importância desse momento de estar na universidade. A gente colocou aqui no chat o nosso e-mail de contato também, pessoal. Dúvidas, comentários, sugestões, precisa de um atendimento mais especializado, entre em contato conosco pelo educacional@sai.unicamp.br. A Franciele disponibilizou também um link para vocês nos ajudarem na organização das próximas atividades que temos aí realizado. Então, é um convite, a gente valoriza muito essa participação de vocês. O Brandon Luiz fez um comentário aqui, eu vim como visitante através de um convite de ultíssima hora de um professor de outra instituição, que é meu amigo. Estou findando 2 pós-graduações e o tema e itens abordados me trouxeram muitos pontos pertinentes, aos quais agradeço muito. Agradeço ao amável professor, bem como todos os envolvidos. Peço desculpas pela participação reduzida, sem problema, João. Está aqui entre trabalho e o nosso encontro, muito bem, e agradece muito a oportunidade, deixando um abraço. A gente que agradece aí sua participação. Pessoal, então eu também gostaria de agradecer a presença de vocês, a Elis, nossa visitante aqui também, que bom, Elis revela, né, novamente estar aqui conosco. Gostaria de comentar que nós temos atividades durante a semana toda. Então, visitem aí o nosso link, o nosso site aqui do SAI, para vocês poderem se inscrever, divulgar para os colegas, chamem os amiguinhos, né? A gente sempre deixa essa mensagem para vocês chamarem aí os colegas, né? Esse contato aí, essa indicação é muito importante, e a gente tem aqui trabalhado muito, né? Eu estou sem máscara, estou presencialmente, mas eu estou numa sala fechada, então eu consigo ficar sem máscara. E encontro vocês nas próximas atividades e aqui pelo campus também. João, muito obrigada aí pela sua participação e bom revê-lo. Espero revê-lo pessoalmente em breve também. Opa, também. Legal. Muito bem, pessoal. Então, boa semana a todos e até a próxima. Até.